Galera, hoje o Play News tá místico aqui. Vou te contar uma história que começa nos anos 80 numa pequena vila na Bulgária. Uma mulher cega que viveu isolada a maior parte da vida disse uma frase que na época parecia uma metáfora muito estranha: 2 pássaros de aço atacarão os irmãos americanos. Você imagina o que eu tô falando aqui? Ninguém deu muita bola pra ela naquela época, ninguém sabia o que foi. Aí, em 2001, aconteceu. Me arrepia de contar isso. E aquela frase que parecia uma poesia virou um pesadelo, galera. O nome dela é Baba Vanga. E hoje o nome dela tá de volta com uma força absurda nas redes sociais. Você sabe por quê? Vem comigo que eu vou te explicar. As previsões atribuídas a ela para 2026 estão viralizando como nunca. A gente tá falando de previsões de Terceira Guerra Mundial, de inteligência artificial, assumindo o controle e até de contatos imediatos em novembro desse ano com extraterrestres. Mas antes de você correr pro bunker ou começar a estocar comida, a gente precisa fazer uma análise fria sobre todas as previsões dela. O que é fato? O que virou uma lenda urbana? E por que o nosso cérebro é tão viciado em acreditar que alguém pode prever o futuro? Hoje, no Play News Místico com Cid Moreira, a gente vai colocar um mistério contra a ciência. E eu te garanto que a verdade é muito mais fascinante e às vezes mais assustadora do que as previsões. Então assim, vem comigo que hoje esse programa tá interessantíssimo. Um Play News aqui místico. Vambora! Roda a vinheta, produção! Vamos falar sobre quem é Baba Vanga. O nome dela era Vangelia Pandeva Gushetrovna. Ela nasceu em 1911 e aos 12 anos ela foi atingida por um tornado que a deixou cega. Aí a partir desse trauma, segundo relatos, as visões delas começaram. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela se tornou uma figura de culto. Pra vocês terem uma ideia, líderes políticos, generais, figuras da União Soviética viajavam quilômetros e quilômetros para se consultar com ela. Isso não é um boato. O governo comunista búlgaro da época era ateu e contra superstições, não proibiu a Baba Vanga, pra você ter uma ideia do poder que essa mulher tinha e do mito que ela criava lá na Bulgária. Pelo contrário, eles criaram um instituto científico para estudar as capacidades dela. Os dados oficiais da época diziam que ela tinha uma taxa de acerto de 80%. Ela morreu em 1996, mas o legado dela continua vivo. Dizem que ela previu a própria morte, a queda da União Soviética e até o desastre de Chernobyl. Mas aqui entra o primeiro grande filtro que a gente precisa aplicar. O filtro do anacronismo e da retrodição. Você vai entender o que eu tô falando, vem comigo. Aqui tá o pulo do gato que muita gente ignora. A Baba Vanga nunca escreveu um livro. Ela não deixou um diário com datas e vários eventos carimbados. Tudo que a gente tem são relatos de terceiro, muitas vezes publicados anos depois que os eventos já aconteceram. É fácil, né, galera? Mesma coisa, né? Falar que, eu previ que o Yu-Gi-Oh! Ia vir pra Play TV. Pô, agora que já tá no ar, né? Porque é mais fácil. O Gabriel aqui da produção fala, nossa, previ que o Yu-Gi-Oh! vai estar na Play TV. A ciência chama isso de retrodição. É quando você pega um evento que já aconteceu e tenta encaixar uma frase vaga do passado dele. Lembra dos pássaros de aço? Essa interpretação só surgiu depois do 11 de setembro. Ah, agora eu entendi! Now the world don't know. Antes disso, ninguém sabia do que ela estava falando. E tem o outro lado da moeda, que é as previsões que não aconteceram. Ela tinha previsto uma guerra mundial em 2010, o fim da Europa em 2017 e que o Obama seria o último presidente dos Estados Unidos. Acho que não aconteceu, né? Essas falhas acabaram não viralizando tanto, não sei porquê. O algoritmo das redes sociais prefere o choque do acerto, mesmo que ele seja meio forçadinho, né? Vamos dar uma forcinha pra ter esse mito da Baba Vanga. E agora a gente vai falar do que tá tirando o sono de muita gente pro próximo ano. Vamos lá que agora é momento tenso do programa. A previsão de uma terceira guerra mundial. A gente vai morrer! Se você abrir qualquer portal de notícias hoje, você vai ver tensões na Ucrânia que ainda não acabaram, tensões no Oriente Médio, entre Estados Unidos e Irã, tensões também entre China e Taiwan. O relógio do juízo final tá marcando 90 segundos para meia-noite. Mas aqui tá a análise realista. Dizer que o mundo corre risco de guerra em 2026... Não é nenhuma evidência. É só o cenário atual, né, galera? Vamos ver o que tá rolando aqui. Analistas de geopolítica dizem isso todos os dias, baseados em fatos e dados e não em visões como da Baba Vanga. A profecia ganhou força porque ela personifica um medo que a gente já sente. O mesmo vale para a IA. A ideia de que a IA vai dominar a humanidade é uma ficção científica que se tornou um debate ético real. Quantos filmes a gente já não viu que falam sobre a IA dominando a realidade? Lá teve os filmes do Schwarzenegger, 200 filmes que ele fez, Exterminador do Futuro, que, a gente já via esse tipo de coisa acontecer. Mas a Baba Vanga previu isso nos anos 80. As pessoas estão reinterpretando os avisos sobre máquinas que pensam para caber no nosso contexto e falar que o ChatGPT era isso que ela estava se referindo naquela época. Então...
Agora a gente vai para a previsão mais específica e por isso a mais fácil de testar. Tem um rumor de que uma nave alienígena chegaria em novembro de 2026. E curiosamente, os astrônomos detectaram um objeto interestelar chamado 31/Atlas que vai passar perto da Terra, sabe quando? Em 2026. A coincidência de datas é o que alimenta as teorias, mas a ciência é muito clara. Até agora, o Atlas é só uma rocha espacial, sem sinais de tecnologia e nenhuma emissão de rádio. A NASA não emitiu nenhum alerta e o que está acontecendo aqui é o nosso cérebro tentando conectar vários pontos aleatórios para formar uma imagem. É a nossa necessidade de encontrar padrões no caos e tentar criar essas teorias da conspiração que geram clickbait e geram views nas redes sociais. Em 48, um psicólogo deu o mesmo texto genérico para várias pessoas e todas acharam que o texto descrevia a vida delas perfeitamente. A gente faz o mesmo quando a gente vai num tarólogo, num numerólogo, esse tipo de coisa. Tem muitos que são super sérios, mas tem outros que a gente cria as próprias situações na nossa cabeça. A gente lembra muito mais dos acertos e ignora os erros. A gente quer acreditar que o futuro está escrito porque o cérebro humano odeia a incerteza. E o caos é muito assustador. Saber que algo vai acontecer, mesmo que seja algo ruim, traz uma sensação de ordem para o mundo. A Baba Vanga se tornou o rosto desse desejo humano de entender o que vai acontecer amanhã. Sabe o que é mais assustador? O fato de que uma vidente pode estar certa, o fato de que o nosso cérebro pode estar nos enganando o tempo todo para proteger a gente do desconhecido. O que acontece? É natural do ser humano. Desde quando a gente vivia na caverna, a gente queria se proteger do desconhecido. Quando vinha um urso, um monstro, um tigre pra morder os humanos ali, eles tinham medo, eles queriam prever que isso acontecia. No fim das contas, a Baba Vanga é um símbolo da nossa era de agora. É um misto de história real, manipulação de internet e muita psicologia humana. Se as previsões de 2026 vão se realizar, a gente vai saber até o final desse ano, no final. Mas a lição que fica é, a melhor forma de prever o futuro é construir com base na ciência, na diplomacia e na consciência. E você aí? Você acha que existe algo de sobrenatural nessas visões? Ou é tudo uma grande coincidência global que a Baba Vanga falou coisas e tá todo mundo querendo criar em cima do que ela disse? Deixe sua opinião em @PlayTV e @LeoZalkman. Eu leio todos os comentários e quero saber o que vocês pensam sobre esse limiar entre o mistério e a razão. Vocês sabem, hoje o Play News mais místico aqui, mas a gente volta toda quinta aqui na PlayTV às 9h30. Não perde. Místico.